Pergunta é: as vítimas de bullying são protegidas pelas leis brasileiras? Primeiro é preciso entender o que é bullying. Bullying é um conjunto de ações reiteradas praticadas por adultos ou crianças com fins de diminuir a autoestima, de infernizar a vida alheia ou de simplesmente causar danos psicológicos à vítima. Esses comportamentos eles são feitos sem motivos específicos. Os agressores, os chamados bullies, normalmente eles tomam tais atitudes para depreciar um amigo, um colega ou um conhecido. E as vítimas de bullying são normalmente as pessoas mais frágeis ou que fazem parte de uma determinada classe social ou que por algum motivo não conseguem se defender. A grande questão é, não existe no Brasil uma tipificação para o chamado crime de bullying, mas os seus comportamentos, dependendo, podem se encaixar em outros tipos penais. Esses outros tipos penais, eles são ameaça, constrangimento ilegal, pode se tratar de difamação, calúnia. Então todos esses comportamentos eles podem ser combatidos através de ações penais e ações cíveis que busquem inclusive responsabilizar os bullies ou, no caso se tratarem de crianças, os pais e responsáveis por aquelas crianças. E, dependendo do caso, até mesmo o ambiente escolar onde a pessoa está inserida é responsável sim por evitar que os bullying aconteçam no dia a dia. E caso não tomem nenhuma ação nesse sentido, mesmo após terem sido comunicadas pelos pais, podem ser responsáveis também subsidiariamente ou solidariamente ao próprio agressor ou seus responsáveis legais. Bom, uma das maiores dificuldades que os advogados enfrentam para ajuizar ações, tanto cíveis quanto penais, para responsabilizar os praticantes de bullying são as provas. É muito difícil, de certa forma, comprovar a situação do bullying, principalmente se ele é feito no dia a dia escolar. Existe um bullying cibernético que ele deixa provas mais fáceis de serem produzidas, mas muitas das vezes é importante saber que as pessoas que praticam os crimes virtuais, o bullying virtual, elas estão acobertadas pelo anonimato. Mas não se engane, nós estamos falando do século XXI. A internet não é uma terra sem lei. É possível sim rastrear até mesmo aquelas contas que se dizem anônimas, aqueles comentários depreciativos que são feitos a fim de prejudicar ou impedir o desenvolvimento de alguém. Eles podem ser rastreados através de ações penais para que o responsável seja responsabilizado. E é importante saber o seguinte: quando se trata de crianças não cometem crimes, crianças cometem atos infracionais. Esses atos infracionais, quando a responsabilidade não pode ser suportada pela criança, ela pode ser transferida para os seus pais ou responsáveis. Isso significa o quê? Em caso de um bullying severo e grave que deixe danos, a pessoa pode inclusive ser obrigada a pagar uma indenização por dano moral e, se necessário, em alguns casos, até mesmo o tratamento que é necessário para que a vítima de bullying consiga se recuperar do trauma que é causado por aqueles que, indevidamente, sem motivos, causam dor e sofrimento alheio. Então é muito importante que, em caso de bullying, é necessário reunir provas, reunir testemunhas, comunicar o colégio, se for o caso do bullying feito no colégio, notificar os professores e tentar, no primeiro momento, resolver extrajudicialmente. Não sendo possível, procurem um advogado que entenda de direitos de crianças e de adolescentes para que possa ajudá-lo a coibir aqueles que não colaboram com o desenvolvimento do seu filho. Porque é muito importante saber que todas as leis do mundo, todas, poderiam ser substituídas por uma única palavra: respeito. Respeito ao próximo, respeito à dignidade da pessoa, respeito pelas escolhas que as pessoas fazem. Porque é preciso saber que nós precisamos dar às pessoas o direito de serem como são, para que nós mesmos possamos ser como somos. Então, a questão do bullying é uma questão muito mais interna, muito mais pessoal e muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Então, caso seja vítima de bullying, é muito importante que reúnam provas, reúnam testemunhas para que as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas. Se eu
defendo a criminalização do bullying. Poxa, é difícil, né? A gente já tem tanta lei criminalizando tanta coisa. E o mais engraçado de tudo é o seguinte: a gente não precisaria de tantas leis se as pessoas respeitassem umas às outras. O respeito à coisa alheia, o respeito ao direito alheio. Porque muito se fala que o direito de um começa onde termina o direito de outro. Mas a bem da verdade é que a base da sociedade é a família. É de lá que os seres humanos extraem todos os valores que vão permear a sua vida. Então, eu acredito que a criminalização do bullying, apesar de não ser uma das soluções necessárias, porque criminalizar normalmente não resolve o problema, ela é necessária porque existe uma ausência de regulamentação dessas condutas tipificadas como bullying. E, de certa forma, a ausência de tipificação traz uma ausência de punição específica por determinadas condutas. É certo que o bullying, apesar de não ser crime especificamente, ele pode, sim, através de suas condutas, configurar outros crimes constantes no Código Penal. Além de configurar outros crimes, por se tratar de um ilícito, é passível também de uma indenização por dano moral ou, às vezes, em alguns casos, por dano material, porque muitas das vezes as vítimas de bullying, elas são obrigadas a passar por tratamentos psicológicos para que o seu desenvolvimento não seja impedido por alguém que não tem o mínimo de respeito pela coisa alheia ou pela pessoa alheia. O próximo deveria ser tão respeitado como respeitamos aqueles que nós amamos, porque a falta de amor, a falta de empatia para com o próximo é o que traz o mundo aonde estamos. A questão de a pessoa praticar uma conduta sem nenhum motivo específico, única e exclusivamente para prejudicar o outro, é crime sim. Se não é ainda, quer dizer, como não é ainda, deveria ser e há de ser.